Bem-vindos ao Psicozu! Olá, amiguinhos, eu sou o Polário e com meus amigos vamos juntos apresentar a psicologia comportamental. Bora lá! Nós vamos viajar pela história da área, seus principais pensadores e, como cereja do bolo, uma entrevista com um especialista da área, uma humana de verdade. Olá pessoal, eu sou a Coeli e vou explicar para vocês um pouquinho sobre três grandes nomes do behaviorismo: Watson, Pavlov e Skinner. O Watson ficou famoso por conta de seu experimento nomeado de Pequeno Albert, onde ele condiciona um bebê a ter medo de ratos através do condicionamento clássico. De acordo com Watson, o homem é produto do meio, ou seja, qualquer pessoa poderia ser moldada por meio de um condicionamento apropriado. Já Pavlov utilizou cães para seus experimentos. Nesses, ele utilizou um estímulo neutro e um estímulo condicionado, sendo como exemplo de um estímulo neutro o som de um sino e o estímulo condicionado a apresentação de comida. Assim, os cães passaram a associar a comida ao sino, mostrando assim a aprendizagem por meio do condicionamento clássico. E Skinner propôs o condicionamento operante, que é baseado em reforços e punições para moldar o comportamento, mostrando assim que o comportamento é estabelecido com base naquilo que o ambiente fornece. Esse mesmo repertório é por nós modificado tendo em vista os reforçadores que almejamos. Para resumir, vemos que o Pavlov contribuiu com o condicionamento clássico, Watson enfatizou o behaviorismo e a observação do comportamento e Skinner desenvolveu o conceito de condicionamento operante. Agora vou passar a fala para o meu amigo Hippo, que vai explicar um pouquinho como surgiu essa abordagem. Oi, eu sou o Hippo e eu vou falar como surgiu essa abordagem. A psicologia comportamental tem origem nos Estados Unidos, no século XX, com a ideia de se opor à psicologia introspectiva. Tem como pesquisador o John Watson, que defendia o estudo do comportamento observável. Não só estudava a mente, mas também o comportamento humano. Obrigado, Hippo. Agora vamos ver os dois tipos de behaviorismo. Eu sou o Sapin e vou ajudar vocês. O que é behaviorismo metodológico? Ele dá ênfase aos procedimentos de medida do comportamento à sua relação com o ambiente. Também é conhecido como psicologia do SR, onde o S é o estímulo, ou seja, as modificações de aspectos do meio, e o R é resposta, ou as modificações de aspectos do comportamento. O behaviorismo radical, de Skinner, se afasta dessas duas proposições e amplia a noção de comportamento e ambiente. Entende-se por comportamento as relações do organismo com o ambiente, expresso pelo reforçamento. O ambiente em que encontra o homem determina e constrói as características que são particulares a cada um. Agora é com você, Panda! Olá, agora nós vamos ver o que foi a teoria de Skinner. Na teoria dele, é usado um princípio chamado condicionamento operante para direcionar as pessoas aos resultados que elas desejam. Esta é uma abordagem que tentava otimizar o ensino para reduzir custo e tempo, porém o professor acabava utilizando de cenários que pudessem estimular os seus alunos a adquirir o comportamento desejado. Com o método de sua teoria, ele usava o sistema de reforço para adquirir então um comportamento específico para cada cenário pessoal. Vamos então ver os tipos de reforços? Eu sou a Patinha e vamos falar dos tipos de reforços. O reforço positivo é uma gratificação realizada, validando o comportamento. Assim, aumentando a chance do comportamento desejado se repetir novamente. Exemplo, quando o cachorro dá a patinha para comer o biscoito. Agora eu vou chamar nosso cachorrinho e ajudante, Simba, que vai nos mostrar um vídeo de como ele utiliza esse exemplo. Simba, pode vir. Já o reforço negativo invalida um comportamento inadequado, fazendo com que a pessoa iniba esse comportamento. Exemplo,
Quando um fio desencapado, que é o estímulo, é tocado por alguém e ela toma um choque, que é a resposta. Logo, ela não vai mais tocar nesse fio. Óbvio que a gente não tem nenhum exemplo disso, porque aqui no Psicozu ninguém toma choque. Além do método de reforço, Skinner falava sobre a punição e extinção de um comportamento. Logo, logo veremos. Até mais! Olá, eu sou o cachorro e vou completar o que a minha amiga Pata disse. A punição acontece quando temos um desprazer por um comportamento que não era pretendido, como um castigo aplicado por um comportamento inadequado. Já a extinção é um procedimento em que uma resposta deixa de ser reforçada, resultando na redução da frequência da resposta ou na sua extinção. Então, é possível condicionar as ações a partir de associações com possíveis consequências. Essas associações seriam suficientes para condicionar o comportamento. É de se destacar o uso desse tipo de behaviorismo na educação, pois ele defende que a teoria da aprendizagem está diretamente relacionada aos estímulos recebidos pelo aluno. Eu sou a Rosinha e veremos as principais áreas de atuação. Psicólogos comportamentais enfatizam o papel do ambiente no comportamento de uma pessoa e acreditam que aprendemos um novo comportamento como resultado do condicionamento. O behaviorismo é adotado por diversas instituições e sociedade, como escolas, empresas, grupos de trabalho, entre outras que visam observar o comportamento humano. O estudo do comportamento pode ajudar a melhorar o aprendizado ou motivação no estudo acadêmico ou no trabalho em ambientes diversos, através de sistemas de reforço e observação do que ocorre após esses estímulos. Também auxilia na modulação do comportamento infantil, corregulação emocional, comportamental e cognitivo, manejos para os pais lidarem com o desenvolvimento e o comportamento de seu filho. Pode ser visto também no ambiente escolar e aprendizagem. Uma técnica utilizada é a ABA, Análise do Comportamento Aplicada, e estratégias naturalistas são técnicas mais consagradas e eficientes para a compreensão, tratamento e desenvolvimento de crianças com autismo. São abordagens psicológicas onde a criança aprende de uma forma natural e aplicada à sua realidade através de brincadeiras e jogos. E agora, a cereja do bolo. Pode entrar Gisele Koga, psicóloga e analista do comportamento. Bem-vinda ao Psicozu! Meu nome é Gisele, eu sou psicóloga, formada pela Universidade Metodista no ano de 2000 e sou especialista em análise do comportamento. Me formei em análise do comportamento em 2017 pelo Instituto Paradigma e me pós-graduei em terapia infantil e adolescente com orientação parental em 2019, também no Instituto Paradigma. Que abordagem você utiliza e como a utiliza? A minha abordagem é a abordagem analítico-comportamental. E a forma que eu utilizo é com os preceitos da análise do comportamento através da análise funcional dos comportamentos alvos que vem, né? O cliente chega na clínica com uma queixa e através dessa queixa a gente vai vendo os comportamentos alvos e as variáveis que estão mantendo aquele comportamento e vamos alterando essas variáveis para gerar novos comportamentos ou adquirir novos repertórios. Qual autor você segue? Baseado na análise do comportamento mais pura, o Skinner, o Holland, o Baum, o Moreira e Medeiros, Kohlenberg Tsai, que fala sobre FAP, são os que são mais análise do comportamento raiz. Tem o Tourinho e tem é grande a turma do rolê do análise do comportamento. A gente pode considerar o Skinner um nome mais conhecido nesse meio? Sim, o Skinner é a principal, né? Foi ele que desnudou, desbravou e que desenvolveu o behaviorismo radical mesmo, né? Que é a base de pressuposto filosófico da análise do comportamento, né? E o behaviorismo radical vem exatamente da raiz, onde ele tem como princípio a filosofia, né, de homem, monismo, que não existe diferenciação entre corpo e mente. A mente e a cognição é comportamento, né? Em outra escala de
de mensuração, né? Que são a gente chama de comportamentos privados, mas eles são tão físicos quanto os comportamentos que a gente pode ver, né? Que são os públicos. Como você aplica a teoria comportamental na clínica? Então, basicamente, é análise funcional, né? Todo o trabalho do analista do comportamento é baseado na análise funcional. Você separa os comportamentos-alvo, clinicamente relevantes, através da queixa, através do discurso do cliente, e você vai separando e você vai ajudando, você vai elaborando desenvolvendo junto com o cliente análises funcionais e para ver as variáveis de controle desses comportamentos, que elas podem ser tanto antecedentes como consequentes, para alterar essas variáveis e gerar outros e melhores comportamentos ou consequências mais funcionais. Qual a relação do estímulo e resposta para o comportamento humano? Todo o comportamento ele é separado em três termos, né? No caso, os comportamentos operantes em 3 termos e os respondentes em 2 termos. Estímulo-resposta. Então, só o estímulo-resposta é um comportamento respondente. Ou seja, independente de qualquer tipo de momento, mediante esse estímulo, essa resposta vai vir do corpo, né? Como quando você sopra o olho e o olho fecha. Não existe como mudar esta relação, né? Essa relação contingencial. Ela é sempre fixa, porque ela é uma resposta orgânica. E no caso dos operantes, né, dos comportamentos operantes, eles são em 3 termos. Então, o comportamento, ele é um evento onde a gente tem a situação antecedente, né, a resposta, que é o que o corpo faz, a resposta motora do corpo, né, seja motora ou seja cognitiva, porque a resposta cognitiva também é comportamento. E aí a consequência que isso gera, né? Então, tudo isso altera o meu mundo, né? Altera o mundo de quem se comporta, ou do organismo que emite essa resposta. Tudo tem uma sequência encadeadora, né? Então, isso encadeia outras coisas. E se faz um histórico de reforço que vai alterar a probabilidade desse comportamento no futuro. Quando a gente fala de estímulo positivo, o que isso quer dizer? Reforço positivo, ele é quando você recebe algo que lhe foi acrescentado no seu ambiente, né? Então, não tinha isso no meu ambiente, eu emiti uma resposta baseada no antecedente, né? E eu recebi no meu ambiente alguma coisa que era a função do meu comportamento. Era receber aquilo foi adicionado no meu ambiente. Então, o reforço positivo é talvez a possibilidade de acontecer esse comportamento novamente. Sim, o reforço, sendo positivo ou negativo, ele é a probabilidade desse comportamento, esse comportamento aparecer no futuro. Aumenta, mas ele pode ser positivo ou negativo. Nesse caso do positivo, ele não é positivo porque é legal, porque é bacana, mas porque ele adiciona alguma coisa no meu ambiente, entendeu? Então, quando um bebê chora, a mãe traz o leite para ele, né? Ou dá o peito, que é a mamãe. Então, ele adiciona, quando ele chora, ele tem leite, ele tem carinho, ele tem afeto, ele tem, né, comida. Então, ele traz, ou chorar traz alguma coisa, né? O reforço negativo é quando eu me comporto e o reforço, porque o reforço aumenta a probabilidade, e a consequência do meu comportamento, né, vai trazer a maior probabilidade de eu emitir esse mesmo comportamento mediante essa situação antecedente no futuro. Mas ele pode ser para retirar alguma coisa do meu ambiente, né, que geralmente é alguma coisa aversiva, né? Você nunca vai querer retirar do ambiente uma coisa que tá boa. Geralmente é um aversivo. Então, quando você tá com dor de cabeça, você toma um remédio, aumenta a minha probabilidade de no futuro, mediante a dor de cabeça, eu tomar esse mesmo remédio. Então, ele reforçou o meu comportamento, tirando alguma coisa do meu ambiente. Então, a diferença, ambos têm um reforço, porque aumenta a probabilidade desse comportamento ser apresentado no futuro. Mas um traz alguma coisa para o ambiente e o outro retira alguma coisa do ambiente. E como a abordagem comportamental ajuda a lidar com o comportamento infantil de uma criança neurotípica e de uma criança neuroatípica.
Então tem as crianças verbais e as não verbais. As verbais você pode usar algum tipo de abordagem, mas na linguagem que a criança entende, né? E que se a criança tem a capacidade de ter acesso ao entendimento verbal, no caso das típicas. E das atípicas não verbais, a gente geralmente usa a abordagem ABA, que é a Applied Behavior Analysis, né? A análise do comportamento aplicada, que é um método também baseado na análise do comportamento, mas que ele segue alguns padrões, né? Tem alguns padrões específicos, mas a gente tem que entender que sempre os princípios são os mesmos. A base da análise do comportamento tem o mesmo princípio, assim como você treina cachorros também, treina animais, treina crianças verbais, não verbais, adultos, funcionais, não funcionais, pessoas inteligentes ou mais inteligentes ou menos inteligentes. Os princípios são o mesmo. As abordagens e o tipo de manejo é que é diferente. Então é isso. Muito obrigada por Muito esclarecer obrigada, nossas Mariela. dúvidas. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada e a gente vê, quem sabe mais pra frente você não volta. Obrigada, eu estarei à disposição. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. E assim, queridos amigos, encerramos nossa jornada pelos Psicozoo, explorando os fundamentos da psicologia comportamental. Viajamos no tempo, conhecemos grandes pensadores como Watson, Pavlov e Skinner, e entendemos como essa abordagem se consolidou até os dias de hoje. Também tivemos uma querida convidada que explicou melhor como essa incrível vertente comportamental atua na prática. Agradecemos a todos por nos acompanharem nessa jornada. Até a próxima aventura no mundo encantador da psicologia. Tchau!